Fala, escolhidos! Depois de 5 vitórias consecutivas, o Botafogo foi derrotado pelo Bahia por 2-1 neste domingo no estádio Newton Santos e deixou a liderança do Campeonato Brasileiro após a 5ª rodada. O Glorioso, com 9 pontos, foi ultrapassado por Atlético Paranaense e pelo próprio Bahia, ambos com 10 pontos. O Botafogo chegou a ter 2 gols anulados, um deles com uma linha traçada pelo VAR no cotovelo de Damian Soares. É uma linha muito estranha, muito mal feita, uma linha muito suspeita. O próprio áudio que foi divulgado demonstra como é estranho essa marcação, essa anulação desse gol. Pior ainda é o corporativismo daquele que foi um péssimo, um horrível, um árbitro tão incompetente, e agora ele dá palpite e concorda com essa marcação. O PC Oliveira, ele foi um árbitro horrível, muito incompetente. E como um comentarista de arbitragem, ele é corporativista e pior ainda que ele era como árbitro. Ele, com todo esse tempo, ele conseguiu ser pior, ele conseguiu piorar o que ele já fazia de ruim. Ele briga com a própria imagem. É uma coisa que você começa a ter medo, porque você vê que a mídia concorda com uma marcação errada. Simplesmente porque é o corporativismo, é para não falar mal da sua categoria. É vergonhoso. Eu não sei nem como que esse cara consegue trabalhar. Eu não sei como que os chefes dele não sentem vergonha de ver o trabalho porco que ele faz. Talvez eu entenda, porque os chefes deles também fazem um trabalho tão lixo, tão incompetente, porque para fazer reportagem desse nível, eles têm que ser muito incompetentes. Mas o que chamou a atenção também foi a estratégia de Arthur Jorge de colocar o zagueiro Alexander Barbosa de centroavante praticamente no final do jogo, quando o Botafogo acabou sofrendo o segundo gol. O Botafogo começou bem no jogo, imprimindo seu estilo, teve um gol anulado logo aos 7 minutos, marcado por Luiz Henrique. Depois o Botafogo chegou com perigo novamente com Savarino, acertando o travessão, mas o Bandeirinha também marcou impedimento. O time do Bahia é um time muito bom, ele conseguiu se segurar bem e passou a equilibrar o jogo, explorando as laterais do Botafogo, já que o Hugo, meu Deus do céu. Aos 37, Everaldo cabeceou com perigo e John fez uma defesaça. Nos acréscimos, o VAR chamou e o árbitro marcou o pênalti para os visitantes. Após chute de Aras pegar de raspão no cotovelo de Hugo, Everaldo cobrou muito bem e fez 1-0 para o Bahia. O Botafogo voltou do intervalo com Cuiabano no lugar de Hugo, e logo no primeiro minuto balançou as redes. Damian Soares recebeu o lançamento de Marlon Freitas e jogou na área. Júnior Santos aproveitou e jogou para o gol, mas o Bandeirinha deu impedimento. O VAR traçou as linhas de forma bizonha, horrível, e confirmou a anulação do gol para a revolta da torcida. O jogo estava difícil, mas o Botafogo insistiu e conseguiu empatar aos 18 minutos. Oscar Romero deu um bonito passe em elevação, que Savarino chutou e Marcos Felipe defendeu. A defesa afastou mal, Marlon Freitas chegou chutando torto e Jefinho dominou e bateu, deixando o placar em 1-1. O gol agitou a torcida e o Botafogo continuou em cima. 4 minutos depois de empatar, o Glorioso quase fez o segundo, com Cuiabano, que finalizou 2 vezes em sequência, uma para a defesa de Marcos Felipe e outra para fora. Porém, o Bahia trocou peças e conseguiu segurar o ímpeto alvinegro. Nos 10 minutos finais, Arthur Jorge tentou algo inusitado. Colocou Alexander Barbosa como centroavante. Parecia até o Peter Crouch, Tupiniquim. Parecia até uma tarântula correndo com um monte de perna e todo desengonçado. O Glorioso tinha a bola, se expôs e acabou tomando gol aos 40 minutos. Rafael Ratão recebeu de Depena e em velocidade driblou John e fez 2-1, e o Botafogo não conseguiu reagir. Quando Arthur Jorge coloca Alexander Barbosa de centroavante, isso acabou oferecendo espaços na linha defensiva. O organizado e rápido Bahia aproveitou. Ainda não era um tempo para pressão no abafa, para justificar a entrada do defensor de camisa 9.
O Botafogo dominava inteiramente o segundo tempo. Não tinha recebido nenhuma finalização. Pouco antes havia criado uma boa chance para virar, mas se desorganizou. O Bahia foi superior na primeira etapa e viu o jogo se tornar favorável novamente nos minutos finais. Tudo bem que se o Barbosa tivesse feito o gol da vitória, todo mundo ia estar exaltando, falando que o Arthur Jorge era um gênio. Mas o ponto que tem que se entender é se havia necessidade desse movimento naquela altura do jogo. Também dá para entender que Arthur Jorge não teve Eduardo, está sem o Tiquinho, não tem o Tietê, não tem o Marçal. Jefinho, Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos formaram o quarteto. O Rogério Ceni repetiu a equipe pelo terceiro jogo consecutivo. O Cuesta ficou no banco por se recuperar de uma lesão. Mas eu não vou aqui chamar o Arthur Jorge de professor Pardal. Ele errou. Na hora eu me irritei um pouco, mas ele ainda tem minha confiança. E a falta de um centroavante o obrigou a fazer essa, entre aspas, loucura. Acho que eu entendo que se tivesse faltando 5 minutos, 3 minutos para acabar o jogo, ele colocasse o Barbosa no ataque para atrapalhar os zagueiros, tudo bem, mas faltando 10, 15 minutos, foi muito arriscado. Na coletiva de imprensa, Arthur Jorge ele cita a insatisfação com a derrota e explica o Barbosa de centroavante. Aspas para Arthur Jorge. A lição é o resultado final. O que nos avalia é essencialmente o resultado. Hoje não foi o resultado que queríamos. Temos que dar méritos ao adversário, mas acabamos não tendo a capacidade de superar o adversário, essencialmente nas conclusões. Criamos algumas oportunidades. Fizemos 3 gols, só um contou. O segundo fica para vocês avaliarem em relação à justiça de sua invalidação. Ficamos insatisfeitos com o que produzimos, resumiu. Arthur Jorge também foi questionado sobre a intenção de colocar o zagueiro Alexander Barbosa na função de centroavante nos 15 minutos finais para buscar a virada. O Glorioso empatava em 1-1 naquela altura. Minha função é tomar decisões. Pensamos numa forma de chegar ao gol. Estávamos por cima do jogo naquele momento. Tínhamos mais a bola nos corredores. Tentamos colocar mais um homem junto ao Júnior. E, face à escassez de homens de área que temos, optamos por colocar o Barbosa, por ser forte no jogo aéreo. A ideia era conseguir ter mais bolas do Cuiabano e do Diego, e tentarmos com isso ganhar o jogo. Procuramos estrategicamente montar a equipe de forma a tentar chegar ao segundo gol. Não teve o efeito que desejávamos. Tenho que assumir esta responsabilidade, mas quando perder, que assim seja, procurando ganhar. Estando próximo à área, tendo 16 finalizações. Que assim seja, que quando perca, que pelo menos tenhamos a ambição e vontade de ganhar, explicou Arthur Jorge. Não é um treino que eu faço especificamente para estar preparado para tudo isso que aconteça. É uma situação de recurso. Já tivemos em situações de treino e em finalizações, na área contrária, mais próximos dos zagueiros contrários. Portanto, achamos que poderia ser possível de chegarmos ao gol pelo fato de termos 2 homens fortes na área naquele momento, completou o técnico. É isso, galera. O jogo foi um bom jogo, mas não tem nada perdido. Vamos focar na quarta-feira e tomara que o Eduardo esteja à disposição. É isso. Se inscreva, deixa o like, compartilha nos grupos de botafoguenses. Tamo junto, valeu e até a próxima.